Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Diante das chuvas destruidoras que assolam o Rio Grande do Sul, muitas pessoas se perguntam como Deus poderia permitir as grandes tragédias naturais no planeta, tais como as enchentes e também terremotos, tsunamis, vulcões. A doutrina espírita traz explicações para entendermos melhor o porquê das provações coletivas que tantas vezes chegam até nós, sem que nós consigamos ter um controle ou uma solução que pudesse interrompê-las. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. No plano do bem. Acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Por que os flagelos destruidores acontecem de tempos em tempos no nosso planeta? Desastres naturais que aparentemente estão fora do nosso controle, como terremotos, enchentes e tsunamis. De forma repentina, as pessoas se veem no meio de uma tragédia, famílias sofrendo perdas materiais irreparáveis, desencarnações coletivas trazendo dor, sofrimento. E, para muitos de nós, essas tragédias trazem muitos questionamentos. Mas no Livro dos Espíritos, o capítulo 6, na terceira parte, que é a que fala das leis morais, explica sobre a lei da destruição, onde Kardec vai perguntar para os benfeitores sobre a diferença entre a destruição que se faz necessária ao planeta, porque segue os desígnios de Deus, e a destruição abusiva, ocasionada pelo mau uso do livre-arbítrio do homem. Esse capítulo, que já foi estudado aqui por nós em programas anteriores, fala também sobre os flagelos destruidores, como essas recentes que nós estamos falando no Rio Grande do Sul, mas fala também das guerras, dos assassinatos, duelos e até da pena de morte. É uma leitura muito esclarecedora, como todo o Livro dos Espíritos. E nós vamos ler aqui juntos algumas partes. Na questão 737, Kardec pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Afinal, essa é a pergunta que muitos de nós também está fazendo nesse momento, onde nós vemos notícias tão tristes na TV, famílias sofrendo, pessoas de todas as idades desabrigadas, desaparecidas.
E os espíritos respondem: Deus assim o faz para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. E afinal, nós, comentando agora a resposta, temos que lembrar que esses prejuízos materiais, as dores, são temporários, já que nós acreditamos na reencarnação e, portanto, essas perdas, as aflições, não irão afetar a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. O que vai, de fato, valer é a forma como nós levarmos essas provas, se com aceitação, resiliência, fé, ou se revoltados, com os olhos somente voltados para os prejuízos materiais transitórios. E os benfeitores finalizam essa resposta dizendo que são acontecimentos necessários para que inclusive se realize mais rapidamente mudanças para o bem em poucos anos, o que teria em outro momento durado séculos. Na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Devido à nossa visão ainda limitada, nós não acreditamos na justiça perfeita e harmoniosa das leis de Deus e nós ainda somos muito apegados ao imediatismo. Nós acabamos aprendendo mais pela dor do que pelo amor. Mas isso não é uma punição de Deus. Deus não nos pune. Ele está sempre a nos orientar com o seu amor, a nos auxiliar, mas nós é que nos apegamos aos valores efêmeros da matéria, negando o caminho do entendimento que poderia nos ajudar. E continuando então a leitura, Kardec vai perguntar: mas nesses flagelos, tanto vai sucumbir o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E a resposta: durante a vida, o homem tudo se refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que se vos servirá no futuro. E os espíritos benfeitores ainda continuam assim: se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Muito bem, seja por um flagelo, ou morte, ou uma causa comum, ninguém vai deixar de morrer, desde que haja chegado a hora. A única diferença é que no flagelo, um maior número de pessoas parte ao mesmo tempo, como dizem os benfeitores. Se nós pudéssemos nos elevar e enxergar de uma maneira mais verdadeira, esses flagelos não seriam senão passageiras tempestades. Então nós temos que notar também que Deus, através da tragédia, nos ensina. Deus também, nesses momentos, nos faz um grande convite para a caridade. Nós nos comovemos com a dor de quem está sofrendo, buscamos agir de forma concreta para ajudar. E há um sentimento coletivo de generosidade. Nas últimas semanas, nós temos visto em centros espíritas, em condomínios, em todos os templos religiosos, em escolas ao redor do Brasil, postos de arrecadação de roupas, de cobertores, alimentos não perecíveis, tudo sendo organizado para que chegue da melhor forma para quem está necessitando no Sul. As redes sociais também estão se movendo, viabilizando doações em dinheiro, divulgando informações importantes. O melhor que nós temos a fazer é deixar que esse impulso de generosidade, de caridade, nos contagie, nos comprometermos com esse movimento e que nós saibamos entender a importância de colocar o amor em prática.
Portanto, diante das tragédias e das dores que por vezes assolam a nossa humanidade, que nós saibamos aceitá-las com fé, com a convicção de que a verdadeira vida é a vida espiritual. As dores e os desafios, por mais que pareçam terríveis neste momento, são transitórios e vêm como ferramentas para os nossos espíritos eternos aprenderem a se reajustar pouco a pouco às leis imutáveis de Deus. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quantos de nós já não se sentiu injuriado diante de interpretações erradas sobre a nossa pessoa? Com certeza nos deparamos pelo menos uma vez na vida com situações embaraçosas que gostaríamos de esclarecer de uma vez por todas a respeito do que os outros pensam ou falam da gente. Aborrecidos, muitas vezes, nós disparamos toda a nossa raiva contra aqueles que nos caluniam, que nos julgam precipitadamente e
invertendo-se assim os papéis, porque na hora da raiva, embora cheios de razão, ao vociferarmos palavras de desaforo e de humilhação àqueles que nos humilharam, passamos à condição de verdugos e somos julgados por isso, perdendo a razão diante do destempero verbal. Tenho certeza que vocês já vivenciaram esse tipo de situação. Hoje, tudo isto é agravado ainda mais com as fofocas, com as verdadeiras guerras, né, que se travam todos os dias nas redes sociais. Emitir opiniões danosas ou caluniar outras pessoas nunca foi tão simples e irresponsável, pois se está atrás de uma telinha que tudo permite. É um absurdo. Mas como evitar a explosão das palavras nessas horas de repúdio, né? Ou em defesa de nós mesmos? Lembremos-nos o que nos conta Ramiro Gama em um episódio contado da vida do nosso querido Chico Xavier. Há muitos anos, quando os feitos mediúnicos de Chico tornaram-se conhecidos em todo o Brasil e até internacionalmente, era comum aparecerem muitas especulações ao seu redor e acesas as discussões. E o médium sofria por vezes longas irritações a fim de explicar sem ser compreendido e às vezes sem sequer ser ouvido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus, que havia sido a sua mãezinha, né, desencarnada, ela compareceu, né, numa sessão mediúnica e lhe deu o seguinte conselho: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Chico, aliviado, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo e não encontrou. Buscou em Belo Horizonte e nada. Ao fim de 2 semanas, no novo encontro com a genitora desencarnada, ele contou sobre o fracasso em busca da busca pelo remédio. Aí Dona Maria sorriu e disse: não precisa viajar nem procurar nas farmácias, meu filho, pois o remédio que você precisa está aqui em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. E diante de Chico, surpreso, explicou: quando alguém lhe trouxer provocações com as palavras, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula, enquanto perdurar a tentação de responder. Guarde a água da paz, banhando a língua. Foi então que o médium baixou os olhos, né, desapontado, compreendendo que a mãezinha estava chamando a sua atenção para a lição da humildade e do silêncio. A gente não para pensar, mas, na verdade, quando nós respondemos mal para alguém, com azedume e raiva, por mais que estejamos certos, estamos, na verdade, nos sentindo com orgulho ferido, sim, até mesmo, e assim, deixando-nos dominar por isso. E isso afasta as pessoas, destrói a espontaneidade e traz tantos sofrimentos à nossa alma. Emmanuel chama-nos a atenção para a necessidade de equilibrar o verbo capaz de nos transportar, o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio, sendo, portanto, indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não se resvale fora do objetivo. Um forte abraço a vocês
E eu deixo aqui, porque essa lição eu acho que já trouxe aqui no nosso programa uma vez, mas eu senti necessidade novamente de relembrar, exatamente porque a gente acaba esquecendo. E nas últimas semanas da minha vida, eu acho de muitos de nós, né, tem sido assim, eivada de eventos contrários, em que nós muitas vezes, na ânsia de nos defendermos, na ânsia de colocar a nossa indignação, acabamos exagerando, porque com raiva a gente sempre exagera. Então fica aqui a lição de hoje, vamos tomar água da paz, sempre que isso ocorrer conosco, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir controlar o nosso verbo. Até o próximo encontro, um grande abraço a todos. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito agradável, como sempre, estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Felicidade Não É Deste Mundo, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde, nas Mensagens dos Espíritos, item 20 do capítulo 5º, o espírito que se identificou como sendo Francisco Nicolau Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, em 1863, traz-nos as seguintes orientações a respeito. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima que consta no Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação na qual se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição daquelas que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo,
o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade aqui na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, continua o Espírito, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, daqueles que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se na morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures moradas existem mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos surgirão. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. E o Espírito Francisco Nicolau Madeleine conclui suas orientações dizendo: mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Amigas e amigos, o Espírito Francisco Nicolau Madeleine deixa-nos bem claro que a felicidade não é deste mundo, porém demonstrando que podemos sim ter momentos alegres, felizes e satisfatórios. Muitos perguntarão: como conseguiremos isto? Simplesmente fazendo o bem, sem olhar a quem, no limite de nossas forças. Não nos esqueçamos que tudo que plantamos no universo com o coração, receberemos de volta ampliado. Portanto, amigas e amigos, está em nossas mãos os caminhos que devemos desbravar no dia a dia da vida. Entretanto, não nos esqueçamos jamais de fazer nossas preces a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais pelas oportunidades que temos aqui na bendita Escola Terra. Agradecemos a todos pela companhia
e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, pois isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!